WhatsApp liberado. Quer fazer perguntas? 964450532. Então agora o doutor Pedro Deja, neurocirurgião, gente. Este é o homem para a gente falar, o homem certo para a gente falar. E hoje ele vai falar para a gente soluções neurológicas para pacientes, né, pessoas que têm paraplegia, né, e os tetraplégicos. É alguma novidade dentro da neurocirurgia? Boa tarde, né? Boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite. Né? Me sinto muito à vontade aqui, já estive aqui uma primeira vez. E, basicamente, Nani, é importante que as pessoas entendam que problemas como a tetraplegia ou a paraplegia, né? Pessoas que sofrem acidentes com traumatismo da coluna e lesão da medula, né? A medula é uma parte do sistema nervoso que comunica o cérebro com o resto do corpo. Então, se eu penso em fazer um movimento com a minha mão, esse pensamento ele sai do meu cérebro de uma determinada área, em forma de pensamento, ele atravessa a medula, chega num nervo que leva a informação até o músculo que executa o movimento. Muito inteligente, né? E existe o caminho de volta, né, que tem a ver com a sensibilidade. Então, quando eu passo a mão sobre uma superfície fria, eu sinto a temperatura porque eu tenho terminações nervosas na minha mão que captam essa informação e ela é transmitida de volta para o cérebro pela medula. Então, quando você tem uma lesão medular, seja em qualquer nível da medula, isso vai necessariamente causar uma sequela, um déficit de força e de sensibilidade, né? Então, o que há de mais recente hoje em dia na busca pela recuperação de pacientes que perderam os movimentos do pescoço para baixo ou da cintura para baixo, né? Quando é do pescoço para baixo, a gente fala em tetraplegia. Quando é da cintura para baixo, a gente fala em paraplegia, né? Então, como esse é um problema muito sério e acomete milhões de pessoas. Muita gente, né? Milhões de pessoas. Por acidentes também, né? Acidente. Cai, bate a coluna. Exatamente. Até por outras causas também, doenças degenerativas, o próprio acidente vascular cerebral, né? Mas as lesões medulares não têm ou não tinham até hoje um tratamento específico. Nunca teve, né? Não. Então, se considerou sempre no mundo todo como algo definitivo. Então, nos últimos 20 anos, um neurocientista brasileiro, que é radicado na Carolina do Norte, né, mas que tem um laboratório aqui em São Paulo, Dr. Miguel Nicoleles, ele vem estudando uma forma de se recuperar os movimentos das pernas, principalmente. Maravilha, que notícia maravilhosa. Através de um equipamento que funciona como uma interface entre o cérebro e a máquina. Então, é como se você pensasse em movimentar a sua mão, esse pensamento ele é captado por uma máquina que faz o movimento para você. Essa máquina ela é composta, portanto, de uma interface entre o cérebro e algo que capta essa informação que é transferida para um exoesqueleto. É como se nós tivéssemos um esqueleto externo que executa o movimento. Então, o pensamento seria captado por esse equipamento, isso é transmitido para a máquina e a máquina executa o movimento. A gente tem que ter um vídeo, só dentro do que você está falando, te mostrar, você explicar para a gente. Por favor, Simão. Are you ready? 3, 2, 1. Oh, I like it better. Good. You like them better? Yeah, it's you got this. Come on, Mara. Come on. Down. Yes. A little bit, but you're doing a great job. Come on. Do it. Again. Come on. Tamara Gabriel. Yes, you can. Ai, gente, fantástico. Ela é tetraplégica. A gente vê ela aí caminhando.
muito maravilhoso. Isso é emocionante, né? Emocionante. Emocionante. Uma pessoa que não utiliza certos músculos há mais de 20 anos e, de repente, ela passa a utilizar esses músculos novamente. O que não se sabia, quando o Dr. Miguel começou essa pesquisa 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, se imaginava que fosse possível fazer com que pessoas que não se movimentam voltassem a se movimentar, mas no curso dessa história, o que foi mais surpreendente ainda, é que existe um conceito de neuroplasticidade. O que é isso? A partir do momento em que a máquina passa a executar o movimento para a pessoa, o cérebro da pessoa aprende de novo aquilo. E é como se a recuperação passasse a independer da máquina depois de um determinado tempo. Então, isso varia muito de paciente para paciente, isso varia muito de acordo com o tipo de lesão que a pessoa teve, né? Então, mas o que é surpreendente, e não se procurava isso, mas num artigo recente publicado pelo Dr. Miguel, ele descreve que ao longo do processo de recuperação, alguns pacientes passam a ficar independentes do equipamento, porque o cérebro se modifica de forma que... Gente, isso é uma descoberta fantástica. Isso é o que tem de mais recente, mais surpreendente nesse em termos de pesquisa científica. Isso está tendo no Brasil já, doutor? Então, ainda não. Né? Isso ainda é muito assim, voltado à pesquisa. Né? Que eu vi ele todo falando Existem centros nos Estados Unidos que se dedicam a isso, inclusive a senadora Mara Gabrilli estava em um desses em Nova York, onde ela pôde experimentar eu considero isso como talvez uma das principais invenções dos últimos tempos. Também. Né? Imagina a emoção. Exato. Ela ali. Exato. É uma coisa inacreditável. Gente, é inacreditável. Né? Inacreditável. E é interessante porque, além do movimento, o processo todo ele foi desenhado de forma que a pessoa também conquiste de volta a sensibilidade. E como eu lhe disse, a gente tem o caminho de ida e o caminho de volta. Né? Não sei se você sabe, mas na Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, houve nos primeiros 20 segundos da partida, quando a primeira partida de abertura da Copa do Mundo, eu não sei exatamente com quem o Brasil jogou, mas o Dr. Miguel estava presente lá, ele levou um atleta que era paraplégico e foi a primeira vez que se expôs publicamente esse processo. O problema é que havia ali naquele momento uma questão mercadológica e a televisão dedicou apenas 20 segundos, 12 segundos para mostrar um paciente paraplégico, um atleta paraplégico usando um exoesqueleto, dando o pontapé inicial na bola. Tristemente, isso foi transmitido e a tela, quando isso foi transmitido para o Brasil, a tela estava dividida entre este momento incrível da ciência e a saída da seleção brasileira de ônibus da concentração. Por causa de questões mercadológicas, eu imagino. Né? Eu já vi depoimentos do Dr. Miguel Nicolelli, tinham mais de 20 cientistas com ele naquele momento. Era um momento especialíssimo, histórico, gente. E nem mesmo a FIFA, que é a maior organização esportiva do mundo, deu importância para aquilo. De lá para cá, isso foi em 2014, vamos fazer 10 anos, né? De lá para cá, muita coisa mudou. Então, naquele momento, o Luciano, que era o atleta paraplégico que usou o exoesqueleto, usava um exoesqueleto enorme. Hoje, já existem exoesqueletos de terceira geração que são muito mais leves, né? E esses equipamentos vão ficando cada vez mais simples, cada vez mais adaptados. Um avanço, né? Isso vai mudar ao longo do tempo, né? O que você espera como médico aqui para o Brasil? Qual a esperança que nós podemos ter? Então... O nosso cientista é nosso. Exato, né? E ele é um palmeirense, assim, muito bem-humorado, sabe? O Dr. Miguel é uma pessoa fantástica, assim, e ele é reconhecido no mundo inteiro, exatamente porque ele é um dos pioneiros no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, né? E não são palavras minhas, né? São palavras dele, né? É muito provável que
futuro breve, Próximo. muito próximo, a gente tenha esse processo todo muito mais simplificado pelo avanço da própria tecnologia, né? As pessoas terem essa... Para terem acesso, né? né? Porque hoje o acesso a esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, é muito restrito, né? E está lá... Fora do país deve ser muito caro. Exatamente, né? Ele tem um laboratório em São Paulo, ele desenvolve essa pesquisa aqui em São Paulo, ele tem um laboratório no Rio Grande do Norte e ele trabalha na Duke University, que fica na Carolina do Norte. Então, uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente do seu tempo. Maravilha, né? Que notícia maravilhosa. Doutor, e onde nós encontramos você, doutor Pedro, nas redes sociais? Bom, eu sou neurocirurgião, como você mesmo falou. O meu Instagram é @drpedro_deja. Esse é o Instagram do Instituto Paulistano, onde eu trabalho, e foi um instituto que eu fundei há 20 anos. Mas o meu Instagram profissional é @drpedro_deja. @drpedro_deja. Obrigada, doutor. Volta mais vezes? Sempre que você me convidar. Adorei essa novidade. Adorei, isso é fantástico, né? É histórico, É uma boa né? notícia. Uma boa notícia, né? Excelente notícia É isso para aí. todo mundo, né? A gente está precisando de boas notícias, né? Necessitamos, né? Obrigada, viu? Foi um prazer enorme, tá? Todo meu. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta com muito mais para você aqui no Tarde Top.